Tudo bem? Boa noite aí pra vocês. Quem estiver chegando aqui, comenta que aparece no vídeo. Um abraço pro Mago Ranks. Informação aí de hoje, né? Pelo menos que foi publicada por alguns veículos de comunicação ainda alternativos. O Brian Rodrigues pode interessar o Palmeiras para substituir o Estevão, né? Como eu gosto de fazer essa filtragem para a gente falar se faz sentido, né? É até um pouco engraçado falar do nome do Brian Rodrigues porque ele apareceu praticamente em toda a lista nossa aí feita a respeito de ponta, ele apareceu. E sempre que aparece o nome dele, tem uma desconfiança por trás, que essa desconfiança é referente à parte pessoal do jogador. E o que eu quero mostrar para vocês antes de falar do Brian Rodrigues em si. Quando o Dudu estava para sair do Palmeiras, para mim esse daí era a opção perfeita para ser um substituto do Dudu como um ponta esquerda driblador e tudo mais. O Estevão joga do lado direito, o Brian joga do lado mais esquerdo, certo? Só que, o que a gente tem como problema hoje? O Facundo joga do lado esquerdo, que era para estar jogando do lado direito. A gente, inclusive, não tem nenhuma amostra do que vai ser o Facundo do lado direito. A gente ainda não sabe isso, né? A gente viu em uma, duas partidas o Facundo mais pelo lado natural dele. Só que o que acontece? Os números do Brian Rodrigues, vocês podem passar lá no transfer, que são esses números atualizados aqui. Temporada 24-25, tá? Número de jogos, número de gols, número de assistências aí por cada torneio, beleza? Bons números, né? Inclusive, números de saída da Liga Mexicana. O que acontece? Eu fiz aqui, indico vocês também, fui buscar notícias locais, né? Fui primeiro lá buscar notícias locais no México. Não tem nada muito. Tem alguns debates indicando uma nova saída dele. Nada em específico ao Palmeiras, exceto uma informação que vem de um jornalista específico, tá? Que foi citado, inclusive, pelo Fala Porco. Esse jornalista, esqueci o nome dele, mas não tem lá dentro específico que o Palmeiras tem interesse. Bom, primeiro, o valor de mercado do Brian Rodrigues não assusta o Palmeiras, tá? E vamos ver o que estava acontecendo com o nome dele aqui no Brasil. Ó, o Vasco da Gama já estava fazendo vários vídeos aí, os canais do Vasco, há 4 semanas atrás, 4 meses atrás, 3 semanas atrás. O nome do Brian Rodrigues tem sido ventilado aqui no Brasil, 9 dias atrás. E meio que no sentido de indicar o Vasco como uma entrada. O que está acontecendo, o que deve acontecer com a carreira do Brian Rodrigues, tá? Nesse ano agora já, tá? Pensando no meio do ano. Ele tem contrato até o meio de 26, certo? Então ele tem o contrato até o meio do ano que vem. Se o América do México, que é um time que eu falo assim, ó, América do México, Tigres, Pachuca, são times que esgotam jogadores, eles renovam, tá? América do México, se ele puder ficar renovando, tem jogador que passa pelo América, fica 7 anos no América do México. Então é comum o América do México, ele tem até um pensamento aí com alguns jogadores parecidos com o Palmeiras, eles vão esticando o contrato. Ou o Brian Rodrigues, tá? Tudo indica que ele vai sair. Ele vem para o futebol brasileiro ou ele vai ter uma reentrada na MLS, que ele já passou por lá. Inclusive ele sai do Peñarol, numa geração Peñarol Nacional, que formou bons jogadores, que atendem inclusive até agora a seleção do Uruguai. Ele vai para o Los Angeles, que passou aí o Atuesta, pinga lá no Almeria, volta para o Los Angeles, né? A gente conhece até o caso do Lázaro, né? Que pingou no Almeria, foi tentado trazer ele para o Brasil. E aí, cara, ele tem uma queda. E essa queda, ela está associada, sim, a questões da parte pessoal. Que aí eu não vou entrar em mérito aqui, porque eu não sei, eu não tenho nenhum tipo de profundidade nesse tema. Eu não sei se realmente as coisas que foram colocadas no nome dele têm ligação e fundamento ou não, tá? E também não é o intuito e o nosso objetivo aqui. O objetivo é falar dele como um substituto para o Estevão. E sim, nesse cenário sul-americano, talvez seja uma das melhores apostas, né? Vamos inclusive passar aqui no YouTube. Todo mundo que vai fazer vídeo do Brian Rodrigues, ou qualquer vídeo, na verdade, que você escolher assistir aqui do Brian, deixa eu colocar aqui um vídeo qualquer, vocês vão entender que é um ponta esquerda agudo, driblador, né? E inclusive eu vou falar para vocês, né? A gente muito reverenciou o Dudu, né? Assim, por jogadas individuais, por atuações, né? Atuações boas. O Brian Rodrigues tem condição de ser muito maior, né? Isso vai depender, claro,
dele pegar um bom treinador, né? O Dudu, quando chega no Palmeiras, chega com uma idade parecida com a do Brian. Se um treinador decente pegar o Brian Rodrigues para tornar ele importante, ele tem condição de ser muito maior do que o Dudu no quesito técnico, de habilidade, da tomada de decisão individual, né? O Dudu, não estou diminuindo ele, eu só estou falando que esse jogador, ele pode entregar isso. Eu também acho que um uruguaio bom abre portas para outro, né? Então a gente tem que agradecer, não é lá atrás não, o Vitorino e o Eguren. A gente tem que agradecer agora, mais recente, o Matias Vinha, o Piquerez, que vai abrindo espaço até para o Merentiel, de certa forma, que passou pelo Palmeiras, e aí o Emiliano Martinez e o Facundo Torres. Brian Rodrigues, do que se diz respeito à tomada de decisão individual, ele é melhor do que o Facundo. O Facundo talvez seja um jogador, talvez não, é um jogador mais coletivo, mais tático. O Brian Rodrigues é um jogador mais individual, é o Estevão, né? A gente precisa de um jogador assim. Não acredito, pelas notícias, que essa contratação seria batido o martelo antes do Mundial de Clubes. O valor de mercado do jogador é um valor para o Palmeiras. A gente, enfim, a gente chegou nessa soberba, vamos dizer assim, que é um valor mixaria, né? Os 6,5 milhões de euros pode se transformar talvez em 10. Talvez. Valeu, Rael. Obrigado pelo apoio aí, pela inscrição, meu amigo. Então, valor de mercado não é problema. A idade do jogador tem ligação direta com o que o Palmeiras gosta de buscar no mercado, ou seja, jogador ainda de 24 anos, com potencial de crescimento, podendo fazer contrato aí com o Palmeiras de 4 ou 5 temporadas, né? E o salário do Brian Rodrigues hoje não é astronômico, então não é daqueles casos... Você está falando de um jogador com salário incompatível com o seu mercado, tá? O América do México, tá? Também acho que é legal a gente mostrar isso daqui. É uma equipe tradicional, que tem um valor de mercado para estar no México, né? Expressivo, que tem jogadores aqui na sua carteira de bom valor de mercado, não tem nada espetacular, são jogadores ali numa média, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, o Álvaro Fidalgo com quase 10 milhões de euros, aí o Sanches com 6 milhões, jogadores mais ou menos nessa média de mercado, né, de 4 a 5, 6 milhões de euros, tá? É um jogador que me chama a atenção a notícia, acredito sim que o Palmeiras, na verdade, pouco acredito que o Palmeiras não vá sentir a ausência do Estevão. Por mais que muita gente compre a ideia de que o Estevão não é um jogador decisivo, o Palmeiras vai sentir essa ausência. Eu acho muito difícil o Palmeiras jogar no hard, onde você tem o ápice da temporada, que é o meio do ano por conta do Mundial, e depois você ainda tem 6 meses e a gente não pensar em nenhum substituto. É possível sim, com as peças que a gente tem, o Abel não querer esse substituto e achar que o Facundo, o Felipe Anderson, ele pode estar mexendo com essas peças aí, o Paulinho, e não necessitar de um jogador da tomada de decisão individual. Mas eu acho que é um erro. Eu acho que a gente sim tem que olhar para essa ausência que o Estevão vai gerar, e eu acho positivo, tá? Mais cedo, o Fala Porco fez esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que foi citando o jornalista, então eu acho legal a gente mostrar aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo do Fala Porco, e só pedir para quem tá chegando aí no vídeo, nessa sexta-feira, deixar o like, se inscrever aí no canal e ativar também o sininho das notificações de vídeo, que isso tudo aqui ajuda o nosso canal a continuar crescendo, tá? Vou colocar aqui para vocês o vídeo em tela. Foi esse vídeo aqui que ele vai citar o jornalista. Na verdade, ele até marca o jornalista, mas foi o que eu disse. Não tem ainda, dentro das notícias do México, tá? Que eu fiz isso antes de entrar aqui ao vivo, fiquei olhando, um indicativo de Palmeiras. Tem debate sobre a saída do jogador e a intenção de venda, tá? A intenção de venda do América do México. Então, isso tem, tá? Isso tem. Uma intenção direta. Deixa eu ver se consigo mostrar o vídeo pra vocês aqui, rapaziada. Vamos ver se aparece. Apareceu? Então esse foi o vídeo aqui, ó. Peço só desculpa que tá menorzinho do que o normal, tá? Porque eu não tô logado aqui no Instagram por essa conta aqui. Então, esse aqui foi o vídeo que ele citou. Esse Martin Chaqueiro aqui, ó. Chaqueiro, tá? Vamos lá. De agora, o Palmeiras tem interesse na contratação do ponta uruguaio Brian Rodrigues, de 24 anos, que atua no América do México, rapaziada. A informação foi do jornalista Martin Charqueiro, que disse que o empresário do jogador, inclusive, estaria em São Paulo já
para finalizar o negócio e o Palmeiras acertar a compra do jogador. De antemão, eu acho um acerto do Palmeiras, tá? Esse amigo aqui, ó, ele falou o que é o jogador, ele resumiu. É muito bom de bola, é rápido, chuta bem de fora da área, estilo Keno, na visão dele. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que não dá pra problematizar a contratação. E parabenizar novamente se o Palmeiras enxergou nesse mercado aí dos uruguaios. Eu prefiro, inclusive, hoje, eu acho que o jogador uruguaio ele te entrega mais coisas do que o argentino. Na minha opinião, pro nosso futebol hoje, haja vista o Rolézer aí no Santos, que é um bom jogador, mas o jogador uruguaio ele tem um DNA mais da hora pra nossa camisa. Eu posso estar sendo caprichoso num detalhe que eu acho, mas acredito que na assertividade das contratações uruguaias, elas falam por si só, né? Se a gente comparar com outras nacionalidades, o próprio colombiano, argentinos que passaram pelo Palmeiras. Eu acho esse cara a cara do Palmeiras, não é de hoje, né? Não é de hoje, é desde que ele tem uns 21 anos, eu acho que ele é a cara do Palmeiras. Né? Só que na época, né? Se a gente puxa 3 anos atrás, nós ainda nem tinha Estevão, né? Ainda tinha um Dudu que entregava, que tinha retornado. Você tinha aí, né? Jogadores que supriam, né? Teve a subida do Wesley, do Gabriel Veron. Ele é melhor que todos esses, na minha opinião. Na minha opinião, ele é melhor. Na tomada de decisão individual, no que você espera de um ponta, não é o jogador de toquinho de lado. É o jogador que te resolve problemas individuais, né? Ele vem se destacando no América do México, é um dos destaques do time e mostra o Palmeiras aí de olho no mercado, atento ao mercado e que talvez o elenco ainda não esteja fechado para a temporada. E cara, posso falar, com a saída do Estevão, eu acho que o Palmeiras, na minha cabeça, o Abel deve imaginar talvez o Facundo Torres também podendo jogar pelo lado direito, sendo uma opção pelo lado direito e abrindo uma possibilidade no lado esquerdo e aí indo atrás desse jogador. Teria que chegar aqui com a bolinha dele baixa. Então, assim, pra carreira dele, vir pro Palmeiras, ele vai buscar o espaço dele, é o que ele precisa. Agora, a carreira do Brian, se ele quiser um crescimento agora, ou é o que eu falei, vai de novo ganhar dinheiro lá nos Estados Unidos, para dos Estados Unidos ir para um outro centro não tão competitivo, ou voltar pro futebol brasileiro, tá? É claro que podem estar usando o Palmeiras, tá, rapaziada? É importante deixar isso claro, para um fechamento de negócio dele com outro time, que seja Vasco, que seja qualquer outro time, mas faz sentido o nome do Brian Rodrigues no Palmeiras para segundo semestre. Eu duvido que o Palmeiras vai mexer no seu time pro Mundial. Eu duvido que o Palmeiras vai correr para contratar um jogador antes, para anunciar antes. Pode ser que na viagem do Palmeiras ao Mundial já aqueça alguns negócios e o Palmeiras apresente jogadores, obviamente, por questão de janela, por questões de necessidade depois do Mundial de Clubes. Mas esse é um nome que faz sentido debater. Comenta o que você acha, se você conhece o jogador, se você tem acompanhado mais de perto aí o futebol mexicano. Ele é um dos nomes bons para ponta e meia que existe na Liga Mexicana, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.